Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Evandro. Eu sou professor de matemática. Para hoje nós temos introdução à função. Então, os tópicos principais são a definição de função, domínio, contradomínio e imagem, e vou focar também em função afim. Então, quando a gente fala em função, a gente pensa em uma relação, tá? É importante lembrar que função, o termo função, sofreu várias transformações em termos de conceitos e definições no decorrer da história, à medida que os matemáticos iam estudando. Então, de acordo com a área da matemática em que a função ia sendo estudada, ia ter definições específicas. Para o nosso caso, nós estamos na parte de álgebra. Então, vamos utilizar o conceito de função restrito à teoria de conjuntos. Ou seja, eu vou associar dois conjuntos e a partir disso, quando eu associar esses elementos, se eu tiver uma relação especial, aí eu tenho uma função. Então vamos lá. Observe aqui que eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A é formado pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2. O conjunto B é formado pelos elementos -8, -6, -4, -3, 0, 3 e 6. Note também que os elementos de A estão associados, ao elemento em B, mas isso acontece de 1 em 1. Cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Observe, o -2 está ligado ao -6, -1 ao -3, 0 ao 0, 1 ao 3 e 2 ao 6. Toda vez que essa relação acontecer dessa forma, ou seja, de 1 para 1, eu vou dizer que isso é uma função, porque além de ser uma relação, isso é uma associação especial. Por quê? Porque vai existir uma fórmula matemática que vai relacionar esses dois elementos, tá? Que eu vou chamar essa fórmula de função. Então, essa função ela vai ter o papel de transformar -2 em -6, -1 em -3 e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma função, porque todos os elementos do conjunto A, que eu chamo de domínio, está ligado a um único elemento em B, que eu chamo de contradomínio. Observe em B que nem todos os elementos receberam flecha. Isso pode acontecer sem nenhum problema. Note também que os números ou elementos que receberam a flecha, tá? Eles têm um nome especial, que eu vou chamar eles de imagem. Então, todos os elementos do conjunto B que receberam a flecha, eu vou dizer que são elementos do conjunto imagem. Então, -6, -3, 0, 3 e 6 são elementos do conjunto imagem. Observe agora essa segunda imagem, que eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos 0 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3 e 5. É uma função? Não, não é uma função. Por quê? O elemento 0, observe que dele parte 3 flechas. Então, ele está relacionado a 3 elementos. Então, isso não é uma associação especial, isso não é uma função. Porque o que é que deve acontecer? Esse elemento deve estar associado a um único elemento. Ou seja, tem que respeitar a ideia de unicidade de 1 para 1. Por isso que não é uma função. Vamos para o terceiro exemplo. É uma função? Não. Por que não? Porque o conjunto A é formado por esses elementos, o conjunto B por esses. Observe que no conjunto A, que eu chamo de domínio, existem os elementos -4 e -2, que não tem flecha saindo dele. E lembra que eu disse que todos os elementos têm que estar associados a um elemento em B? Ora, isso não aconteceu. Exatamente por isso que esse conjunto, essa função aqui, não é uma função. Tá? De uma forma mais formal, função é uma regra, tá? Que vai associar os elementos de A aos elementos de B, de uma forma que existe uma correspondência de 1 para 1. O conjunto A é chamado de conjunto domínio e o conjunto F e o conjunto B, aliás, é chamado de contradomínio. Então, por hoje é só e a gente vê na próxima aula função afim.